Saudações vascaínos aí, povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, muita gente não está entendendo muito bem a situação do Vasco referente ao Ministério do Trabalho, ação trabalhista e penhora de valores. Aconteceu muito rápido, então as informações ainda estão meio turvas, mas eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer ao Vasco por causa disso. Vamos lá. O Vasco recebeu uma notificação referente à vara do trabalho, onde ele perderia sua situação estável referente à vara do trabalho e teria sanções graças a isso. Tudo isso ocorreu porque um advogado da oposição colocou o Vasco no pau reclamando referente a vários clientes deles por causa de ações trabalhistas. O Vasco apresentou sua defesa, porém a vara do trabalho foi a favor do advogado que notificou o Vasco e o Vasco acabou perdendo a causa. Com isso, o Vasco ficou numa situação ruim com a vara do trabalho, podendo até perder a sua situação estável lá, com isso tomando sanções referente a direitos trabalhistas. Aí você vai me perguntar, mas Vasco, sendo sincero, por que isso é importante, negócio de direito trabalhista, de vara do trabalho, o que isso tem a ver? Então, caso o Vasco seja condenado em última instância por causa disso, o Vasco pode acabar tendo penhoras. E se o Vasco tiver penhoras, filhão, a coisa vai ficar ruim para o nosso lado. Com a penhora de valores, o Vasco tem seu lucro retido. Se ele vende um jogador, ele não consegue pegar aquele lucro, até lucros de patrocínio, um monte de coisa fica retida. Aí o Vasco acaba ficando sufocado, não conseguindo pagar seus credores, nem as suas ações e nem nada, tendo que se virar nos 30, fazer manobras para pegar um orçamento daqui e de lá. Aí você já viu, né? Atrasa salário de jogador, atrasa isso, atrasa aquilo. Aí você vai me perguntar, pô, então isso vai acontecer? Tá, então ferrou, né? Porque o Vasco perdeu a causa. Então, calma, não é bem assim. O Vasco perdeu na primeira instância. Segundo o vice do jurídico, assim que for publicada a notificação para o Vasco já vai entrar com efeito suspensivo, garantindo assim o seu status normal. Enquanto isso, o processo vai acontecendo. O Vasco vai tentar em segunda instância para que tudo seja reavaliado, para que o caso de repente dê uma situação favorável para o Vasco. Enquanto isso, o Vasco vai se mantendo com esse efeito suspensivo até esse julgamento acontecer. Caso o Vasco perca novamente, aí sim, acabou seu efeito suspensivo, acabou tudo. Talvez ele possa fazer uma outra manobra para se manter por mais um tempo, mas acabaria tomando penhoras. De repente, ele pode tentar um acordo com esse tal advogado para tentar pagar esses débitos que ele está cobrando e ficar tudo junto numa boa. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiramente, referente a esse advogado que é da oposição do Vasco. Já é a segunda vez que o Vasco é atacado pela oposição e o que acontece? Isso não é anormal não, gente. Isso é mais normal do que parece. Todo ano de eleição, na maioria dos clubes, tentam boicotar a presidência atual. Aconteceu na época do Dinamite. Tentaram boicotar muito o Dinamite para que a presidência dele fosse enfraquecida na hora de ter uma eleição. Que se ele lançasse um candidato ou tentasse uma reeleição, ele teria pouca credibilidade. O Eurico está passando pela mesma coisa. Estão tentando atacar, para ele ficar com pouca credibilidade quando for a hora da eleição. Assim a situação dele vai estar ruim, consequentemente ele não terá apoio. É isso que está acontecendo no momento. Se você ver de uns 5 vídeos para cá, eu já falei de situação de perda de ponto, de problema no Carioca, de problema de dinheiro, de discussão interna, de problema com o jogador. O Vasco está tomando toda hora um monte de coisa referente à justiça. É penhora daqui, é advogado de lá, é gente em cima do Vasco, enfim. Isso vai continuar esse ano todo. Por mês vai ter um ou outro vídeo de alguma coisa esquisita que saiu sobre o Vasco, referente à cobrança e coisas do tipo. Isso vai continuar acontecendo. Sobre as penhoras, eu espero que o Vasco consiga reverter a situação ou fazer um acordo com o advogado para manter as suas contas em dia. O Vasco levar uma penhora vai ser um problema sério. No atual momento do Vasco, pagando suas dívidas, tentando se restabelecer, tentando voltar ao normal, tentando deixar o seu futebol bom novamente, levar uma penhora vai ser um banho de água fria muito grande, porque muitas coisas vão ter que deixar de ser feitas. E o Vasco voltará novamente a ficar nadando e não saindo do lugar. Mas me diz você, o que você está achando dessa situação política do Vasco, onde um está tentando foder o outro? Isso é bom para o Vasco? Você acha que de fato isso ajudará o Vasco futuramente? Ou você acha que os políticos do Vasco estão fudendo o Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, ok?
Bem, coloquei um post que eu iria fazer os comentários dos inscritos aqui no canal segunda-feira, mas lá só tem 5 comentários, eu estava pensando de no mínimo 10. Então quem puder vai lá no Facebook e comenta, dá lá a sua pergunta, pede seu salve lá que eu vou tentar entre terça e quarta-feira responder a vocês, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. É isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.